Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Nesse vídeo, vamos abordar um dos aspectos mais profundos e relevantes da lei de Deus, o oitavo mandamento, que nos ordena: não roubarás ou não furtarás. Iremos explorar o significado desse mandamento no contexto bíblico e sua aplicação prática em nossos dias, enfatizando como ele nos ensina a respeitar a propriedade alheia e a viver conforme os princípios da justiça de Deus. Veremos como o mandato cultural estabelecido em Gênesis conecta-se diretamente à ideia de domínio através da propriedade privada. Além disso, discutiremos como o socialismo e o comunismo são formas de roubo institucionalizado, trazendo à luz o exemplo bíblico do rei Acabe e da vinha de Nabote. Este é um tema fundamental para entender a ética cristã sobre o uso e a posse dos bens, tanto em nossa vida pessoal quanto no contexto social e governamental civil. Bom, vamos iniciar a abordagem do oitavo mandamento, que declara e ordena: não furtarás. Êxodo 20:15. Bom, esse mandamento tem implicações profundas tanto na esfera individual quanto social, e vai muito além de simplesmente proibir o roubo físico. O oitavo mandamento reflete a ordem econômica e social que Deus estabeleceu e protege o direito de propriedade, reconhecendo que toda propriedade pertence, em última instância, a Deus, sendo os seres humanos apenas mordomos de seus bens. O roubo, conforme proibido pela lei de Deus no oitavo mandamento, é apropriação indevida daquilo que pertence legitimamente a outra pessoa. Devemos ter sempre em mente uma visão sobre o roubo como algo que vai além do simples ato de pegar ou tomar algo material de alguém, englobando uma série de práticas que envolvem a violação do direito de propriedade concedido por Deus. Bem, o roubo é qualquer forma de apropriação de um bem ou riqueza que pertence a outra pessoa sem o seu consentimento legal ou moral. O oitavo mandamento ordena e protege o direito à propriedade privada, definindo e estabelecendo que cada pessoa tem o direito dado por Deus de possuir e usufruir dos frutos do seu trabalho. O roubo inclui não apenas furtos óbvios, mas também qualquer forma de fraude, manipulação, má administração ou opressão que resulte na tomada indevida de riqueza ou propriedade. O Estado é um grande ladrão ao decretar e instituir qualquer tributo ilegítimo ou imposto injusto e excessivo e redistribuir riqueza de forma coercitiva, pois isso constitui uma violação dos direitos de propriedade e do princípio bíblico da justiça. Além disso, a definição de roubo é qualquer forma de violação do contrato ou acordo legítimo, incluindo a fraude e o uso da coerção para adquirir bens ou serviços que pertencem a outro. O roubo não é apenas um ato individual, mas também é a institucionalização de políticas governamentais ou práticas de mercado injustas. A tributação excessiva e ilegítima, a inflação ou expansão monetária,
e qualquer sistema de redistribuição forçada de riqueza são formas de roubo, ou meios pelos quais o oitavo mandamento é violado. A lei de Deus, no oitavo mandamento, também é contra dívidas impagáveis, ou práticas que encorajam a dívida como uma forma de roubo, pois elas escravizam pessoas e até nações. Bem, então, o roubo ou quebra do oitavo mandamento é definido como qualquer ação que viole o direito à propriedade estabelecido por Deus. Então, isso inclui apropriação indébita de qualquer bem alheio, fraude e práticas desonestas, coerção, seja por indivíduos ou instituições como o Estado, tributação injusta e redistribuição forçada de riqueza. O direito de propriedade é um princípio bíblico fundamental e qualquer violação desse direito, seja por atos individuais ou governamentais, é roubo e, portanto, pecado ou rebelião contra Deus e a sua ordem legal. Bem, o Catecismo Maior, em sua pergunta 142, define o que é proibido pelo oitavo mandamento. Então vamos lá. Abre aspas. O que diz o Catecismo Maior nessa questão? Abre aspas. O oitavo mandamento proíbe tudo quanto impede ou pode impedir injustamente o nosso próprio bem-estar e do nosso próximo, no que diz respeito às riquezas e à prosperidade exterior. Isso inclui também o roubo, furto, sequestro de pessoas, receptação de coisas roubadas, fraude, falsidade, pesos e medidas falsos, remoção de marcos de limites, injustiça ou infidelidade em contratos entre homens, usura, suborno e todo o tipo de apropriação indébita ou prejuízo ao nosso próximo nos bens que lhe pertencem. Feche aspas. O oitavo mandamento proíbe não apenas a tomada ilícita de bens, mas qualquer ato que viole a justiça em termos econômicos, incluindo a opressão por meio de qualquer imposto ou tributo ilegítimo cobrado pelo governo civil, fraude e o uso ilegítimo de autoridade ou da força para privar alguém da sua propriedade e liberdade. O oitavo mandamento, não furtarás, Êxodo 20:15, está diretamente conectado à ordenança de Deus no mandato cultural dado em Gênesis 1:28, onde ele comissiona o homem a exercer domínio sobre toda a criação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O mandato cultural é a ordem de Deus para que a humanidade governe o mundo como seus representantes, exercendo controle e administração sobre os recursos da criação. Esse domínio, porém, deve ser exercido sob a lei de Deus, o que inclui a correta gestão da propriedade privada, uma das formas mais fundamentais de exercer esse domínio, ou mandato. A propriedade é um meio pelo qual o homem, como administrador da criação, cumpre sua vocação de submeter a terra, cultivá-la e desenvolvê-la de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. No contexto reconstrucionista teonômico, a propriedade privada
não é uma mera convenção social ou um direito adquirido por força de trabalho ou conquista. Ao contrário, ela é uma instituição divina, essencial para que o homem cumpra seu chamado de domínio sobre a terra. A capacidade de adquirir e administrar a propriedade é uma extensão do mandato cultural. O homem, criado à imagem de Deus, recebe de Deus a responsabilidade de exercer autoridade sobre a terra, e a propriedade privada é uma ferramenta ou instrumento necessário para isso. A lei de Deus, então, protege esse direito ao proibir o roubo. O oitavo mandamento não apenas condena o ato de tomar ilegalmente o que pertence a outro, mas também ressalta a importância de proteger e respeitar a integridade do trabalho, da administração e da mordomia. Quando a Escritura proíbe o furto, ela está de fato reconhecendo o papel fundamental da propriedade no cumprimento do propósito de Deus para a criação. Segundo a visão teonômica, a propriedade privada deve ser vista dentro do contexto de mordomia, pois o homem é o administrador dos bens que Deus lhe confiou, não o proprietário absoluto. O Salmo 24:1 afirma: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso significa que todo o domínio que o homem exerce sobre a propriedade está sob a autoridade de Deus e deve ser gerido de acordo com seus mandamentos. Assim, a propriedade privada não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade que envolve usar os recursos de maneira justa, piedosa e em harmonia com a lei de Deus. Sob essa ótica, o mandato cultural se manifesta em atividades como a agricultura, o comércio, o desenvolvimento econômico e até mesmo na criação de instituições que promovem o bem-estar da sociedade. Tudo isso depende da capacidade de o indivíduo ou a família adquirir e administrar recursos próprios, protegidos pela lei de Deus, contra o roubo ou a violação injusta de sua posse. Dentro da abordagem calvinista teonômica, a propriedade privada é fundamental para o estabelecimento e manutenção de uma sociedade justa e ordeira. O domínio que o ser humano exerce sobre os bens da criação precisa de uma estrutura que proteja e incentive a administração correta desses recursos. A lei de Deus, ao estabelecer o oitavo mandamento, oferece essa proteção ao garantir que cada pessoa tenha o direito de possuir, trabalhar e administrar o fruto do seu trabalho e suas posses sem a interferência ilícita de outros. A prática desse princípio no contexto social moderno deve levar em consideração que, ao proteger a propriedade privada, a sociedade está promovendo o desenvolvimento econômico e o bem-estar geral. Se a propriedade é constantemente ameaçada pelo roubo, apropriação indevida ou pela ação abusiva do Estado, por meios de políticas de expropriação, por exemplo, o mandato cultural fica comprometido. A lei de Deus estabelece limites claros para a atuação estatal e pessoal, buscando manter um equilíbrio que incentive a prosperidade e a paz social. Outro aspecto central da aplicação prática dessa visão é o conceito de responsabilidade social. Na perspectiva teonômica, o direito à propriedade privada traz consigo o dever de utilizar esses bens de maneira que honre a Deus e beneficie o próximo. O mandato cultural implica que os recursos da criação
são para serem desenvolvidos e usados de maneira produtiva e que o trabalho honesto é uma forma de servir a Deus. No entanto, esse trabalho não é apenas em benefício próprio, mas também deve contribuir para a comunidade, seja por meio da criação de oportunidades, da partilha de recursos ou do apoio aos necessitados. Efésios 4:28. A caridade e a assistência social devem ser realizadas dentro dos limites bíblicos, respeitando princípios de responsabilidade individual e familiar, e sem a atuação do governo civil ou a dependência estatal. Esses limites estabelecem que a caridade deve ser voluntária, realizada pela família e pela igreja, e não por meio da coerção estatal, como acontece em sistemas de assistência social modernos. A caridade é um ato de misericórdia e generosidade, e não uma obrigação forçada pelo governo. O princípio bíblico de caridade é baseado no amor ao próximo, Levítico 19:18, mas também na responsabilidade pessoal e no trabalho. A Escritura ensina que aqueles que podem trabalhar devem fazê-lo e não depender dos outros para o sustento. 2 Tessalonicenses 3:10. 2 Tessalonicenses 3:10 diz: Segunda Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, o limite bíblico para a caridade não permite que pessoas saudáveis e capazes se tornem dependentes permanentes da generosidade dos outros ou de subsídios estatais, muito menos de subsídios estatais. A primeira responsabilidade pela assistência aos necessitados recai sobre a família. Em 1 Timóteo 5:8, Paulo afirma que aqueles que não cuidam de seus familiares negam a fé e são piores que os descrentes. Isso implica que a família é a instituição primária para prover o sustento e amparo aos seus membros. Somente quando a família falha ou está impossibilitada, a igreja assume essa função. A igreja, por sua vez, deve fazer uma triagem cuidadosa sobre quem deve receber assistência, como Paulo orienta em 1 Timóteo 5:3-16, ao falar sobre o cuidado com as viúvas, estabelecendo critérios específicos para que recebam ajuda. 1 Timóteo, capítulo 5, versos de número 3-16. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só aqui tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra.
Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Bem, isso é uma clara limitação sobre como a caridade deve ser distribuída. Ela deve ser reservada para aqueles que realmente necessitam e que não têm condições de trabalhar ou receber suporte familiar. O Estado não deve ser o distribuidor de caridade. O governo não tem mandato bíblico para ser o agente de assistência social, pois a coerção para recolher impostos e redistribuí-los como caridade viola o princípio da propriedade privada e a liberdade do indivíduo. Quando o Estado assume esse papel, cria uma cultura de dependência e corrupção, em vez de incentivar a responsabilidade pessoal e familiar. O Estado assistencialista é uma forma de estatismo, onde o governo civil assume funções que, segundo a lei de Deus, pertencem à família e à igreja. A Bíblia ensina que o trabalho e a responsabilidade pessoal são os meios primários para o sustento, e a caridade é uma rede de apoio para momentos de necessidade, não uma forma permanente de subsistência. A caridade bíblica deve preservar a dignidade do receptor, o que implica evitar a criação de uma classe de dependentes permanentes. Isso significa que a caridade deve ser acompanhada de princípios de reabilitação, deve ajudar a pessoa a retornar ao trabalho ou a ser autossuficiente, sempre que possível. O conceito é que a ajuda financeira ou material não deve ser um fim em si mesmo, mas uma ajuda temporária, com vistas a restabelecer a capacidade de sustento do indivíduo. Na prática, isso implica que a caridade deve ser administrada com sabedoria e discernimento. A igreja e a família precisam avaliar as circunstâncias de quem está em necessidade para garantir que a ajuda seja direcionada de maneira justa e eficaz. Também exige uma forte ética de trabalho e incentivo à autossuficiência entre os membros da comunidade cristã. Em vez de promover a dependência, a caridade bíblica promove a restauração. A caridade bíblica é um ato de generosidade, mas tem limites claros que promovem a responsabilidade pessoal e familiar. Ela deve ser voluntária, conduzida pela família e pela igreja, e focada na restauração e autossuficiência. O envolvimento do Estado em redistribuir riqueza por meio de impostos e subsídios distorce a verdadeira natureza da caridade e cria dependência, contrariando o mandato cultural de Gênesis 1, que requer que as pessoas exerçam domínio e responsabilidade sobre os recursos que Deus lhes deu. O Estado não tem qualquer legitimidade de expropriar a riqueza de uns para redistribuir para dar
a outros, pois expropriar a riqueza de uns para redistribuir a outros é tributação injusta e, portanto, uma forma de roubo. Portanto, ao mesmo tempo que a propriedade privada é um direito inviolável, sua administração exige que o proprietário tenha uma visão altruísta e generosa, reconhecendo que tudo pertence a Deus e que somos apenas mordomos. Em termos práticos, isso significa ações como o pagamento justo de salários, o uso ético dos recursos naturais e o investimento em atividades que promovam a justiça e o bem comum. Na teonomia, o Estado também tem um papel importante na proteção do direito à propriedade. Ele é um servo de Deus. Romanos 13, 1 a 7. Instituído para punir aqueles que violam a lei de Deus e proteger os que agem de acordo com ela. O Estado tem a responsabilidade de garantir a ordem e a justiça, o que inclui assegurar que o 8º mandamento seja cumprido. Isso significa que o governo deve proteger os indivíduos e famílias contra o roubo, a fraude e outros crimes que violam o direito à propriedade. Contudo, o papel do Estado é limitado. O estatismo moderno frequentemente ultrapassa os limites estabelecidos por Deus ao se apropriar indevidamente da propriedade privada, seja por meio de impostos exorbitantes ou por regulamentações que restringem o direito do indivíduo de administrar seus próprios recursos. O Estado, ao agir dessa forma, está indo contra o mandato cultural e se colocando como o soberano no lugar de Deus, promovendo a centralização do poder e comprometendo a liberdade das famílias e indivíduos de exercerem sua mordomia. A perspectiva teonômica reconstrucionista também destaca a importância de um livre mercado para a correta aplicação do mandato cultural. Quando o mercado é livre de intervenções injustas, ele permite que a propriedade seja trocada de maneira voluntária e que os recursos sejam alocados de forma eficiente. A proteção da propriedade privada é um incentivo ao trabalho, à inovação e ao empreendedorismo, que são formas de expandir o domínio humano sobre a criação, conforme ordenado em Gênesis 1. Por outro lado, sistemas que impedem a livre troca de bens ou que regulam o mercado, como ocorre em regimes socialistas ou comunistas, violam o princípio bíblico de propriedade e sufocam o desenvolvimento que deveria ocorrer como parte do mandato cultural. A intervenção estatal indevida no mercado não apenas viola a liberdade econômica, mas também impede que a sociedade como um todo prospere conforme o plano de Deus. No contexto brasileiro, a aplicação do 8º mandamento e do mandato cultural enfrenta desafios relacionados à alta carga tributária, à intervenção excessiva do Estado na economia e à violência contra a propriedade. O cenário de corrupção moral e burocracia do Estado leva à violação sistemática do direito à propriedade, dificultando que as famílias e indivíduos exerçam sua mordomia sob a lei de Deus. A teonomia, aplicada nesse contexto, demandaria reformas que devolvessem ao indivíduo e à família o controle sobre seus bens, garantindo que o Estado agisse de forma justa e dentro dos limites impostos pela lei de Deus.
Um sistema que respeite a propriedade privada, incentive o trabalho honesto e promova a justiça traria benefícios não apenas econômicos, mas também espirituais, uma vez que a obediência à lei de Deus gera bênçãos para a sociedade. Deuteronômio 28. O oitavo mandamento, encontrado em Êxodo 20:15, afirma de forma clara e direta: não furtarás ou não roubarás. Este mandamento proíbe toda e qualquer forma de tomar injustamente a propriedade de outro. Na perspectiva teonômica, isso inclui qualquer violação do direito de propriedade, seja por meio de roubo direto, fraude, extorsão ou qualquer outro tipo de apropriação indevida. A propriedade é uma ordem de Deus ou aspecto da sua lei, e sua violação é uma transgressão não apenas contra o indivíduo, mas contra o próprio Deus, que é o legítimo dono de toda a criação e quem delega a mordomia sobre os bens a seus servos. De acordo com a lei de Deus, a propriedade privada é um princípio fundamental que se baseia na ordem da criação e no mandato cultural. Gênesis 1:28. Deus concede ao ser humano o domínio sobre a terra e os recursos, e este domínio se manifesta no direito de possuir bens materiais. No entanto, esse domínio não é absoluto. Ele é exercido sob os termos e as restrições da lei de Deus. Assim, o oitavo mandamento não apenas proíbe a apropriação ilícita da propriedade alheia, mas também estabelece os limites nos quais a propriedade pode ser adquirida ou transferida. A única circunstância em que a propriedade de outro pode ser legitimamente transferida por meio da coerção é quando tal ato ocorre dentro dos requisitos e permissões da lei de Deus. Por exemplo, a propriedade pode ser tomada como forma de restituição em casos de crimes como o roubo. Em Êxodo 22, 1-4, a lei de Deus especifica que, se alguém for culpado de roubo, ele deverá restituir o valor do bem roubado com acréscimo. Em alguns casos, devolvendo até 4 ou 5 vezes o valor daquilo que foi roubado. Aqui, a tomada da propriedade do culpado é legítima, pois está em conformidade com o princípio de justiça divina. Outra forma legítima de transferência de propriedade ocorre por meio de uma tributação justa e dos dízimos, conforme estabelecido na lei de Deus. O dízimo, Levítico 27, 30-32, é uma forma legítima de entregar parte daquilo que se possui ao Senhor para o sustento de sua obra. Além disso, as leis de herança, como em Números 27, 8-11, regulam a transferência de bens dentro das famílias, preservando a integridade da propriedade privada, mas dentro das diretrizes estabelecidas por Deus. Tomar a propriedade de outro sem o devido processo legal ou fora dos parâmetros estabelecidos por Deus é roubo. Isso inclui tanto a violação direta, como o ato de roubar, quanto as formas mais sutis de apropriação injusta, como fraudes, enganos ou o uso de imposto injusto para expoliar as pessoas. O estatismo moderno e a cobrança de impostos exorbitantes são formas modernas de roubo institucionalizado, onde o governo civil toma para si, sem a devida permissão e autorização de Deus, o fruto do trabalho dos cidadãos no território sob sua jurisdição. Na teonomia, esses atos são condenados,
porque violam o mandamento de Deus que ordena a proteção e o respeito à propriedade alheia. Qualquer tentativa de justificar a violação da propriedade privada, seja por motivações pessoais ou por meio de legislações injustas, é uma afronta direta à justiça de Deus. Com relação à sociedade, o 8º mandamento é uma defesa fundamental da ordem econômica baseada na propriedade privada e no mercado livre. O sistema econômico bíblico promove a livre circulação de bens e serviços com base na iniciativa pessoal e no trabalho honesto, respeitando a propriedade alheia. Em contrapartida, qualquer sistema que utilize o coletivismo ou a expropriação forçada, como o socialismo e o comunismo, é uma violação desse mandamento, pois toma a propriedade alheia sem o devido respaldo da lei de Deus. Bom, o 8º mandamento em Êxodo 20:15 estabelece um princípio central para a vida em comunidade sob o domínio de Deus: o respeito pela propriedade alheia. Qualquer apropriação de bens só pode ocorrer dentro dos termos e requisitos da lei divina, como nos casos de restituição, dízimo ou herança. Fora desses parâmetros, qualquer tentativa de se apropriar do que pertence a outro constitui um pecado grave contra Deus e uma violação direta de sua ordem estabelecida para o homem. Bem, a heresia de limitar a aplicação do 8º mandamento, não roubarás, apenas à esfera pessoal da vida privada, ignorando sua relevância para a esfera pública e governamental, é uma distorção histórica que se desenvolveu ao longo dos séculos da era cristã. Tá? Essa visão é adotada por muitos ditos cristãos, incluindo evangélicos e até, infelizmente, alguns reformados, que acreditam que o mandamento contra o roubo se restringe ao indivíduo, enquanto ignoram ou relativizam sua aplicação no contexto da justiça civil e governamental. Essa heresia tem suas raízes na dualidade pagã entre o sagrado e o secular, que foi progressivamente adotada na teologia cristã ao longo da história. Bem, durante o período pós-apostólico, à medida que o cristianismo se expandia no Império Romano, houve uma tendência crescente de separar a fé cristã das esferas da vida pública e civil. No entanto, essa separação foi acelerada na Idade Média, quando teólogos começaram a dividir a vida entre a esfera espiritual, pertencente à igreja e à moral pessoal, e a esfera secular, pertencente ao Estado e à vida pública. Os teólogos medievais, influenciados pela filosofia aristotélica, começaram a desenvolver a ideia de que as leis divinas e morais aplicavam-se principalmente ao indivíduo e à igreja, enquanto o Estado operava sob uma lógica de poder e pragmatismo mais terreno. Tomás de Aquino, por exemplo, influenciado por Aristóteles, trouxe essa separação entre o poder espiritual e o poder secular, criando uma teologia onde o governo poderia agir de maneiras que não precisavam estar necessariamente alinhadas com a lei de Deus em sua totalidade. Com a reforma protestante, embora muitos reformadores como João Calvino e Martinho Lutero tenham enfatizado a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida,
ainda houve um desenvolvimento de uma certa passividade em relação ao governo civil. Lutero, por exemplo, defendia uma visão onde o governo civil era uma instituição ordenada por Deus e, portanto, deveria ser obedecida, mesmo que injusta, a menos que houvesse uma clara violação dos mandamentos de Deus. Isso abriu espaço para que muitos interpretassem que, enquanto o roubo pessoal era condenado, as ações do governo civil, como a instituição de impostos injustos ou tributos exorbitantes, não eram consideradas roubo, mas simplesmente parte da ordem civil que devia ser respeitada. Com o surgimento do pietismo no século XVII, houve uma ênfase ainda maior na vida pessoal e na espiritualidade individual, deixando a esfera pública e governamental em segundo plano ou negligenciando a política e o Estado. O pietismo contribuiu significativamente para o desenvolvimento da visão de que a moralidade e a lei de Deus se aplicavam principalmente à vida privada, enquanto as questões políticas e governamentais eram vistas como separadas e, em muitos casos, fora do escopo direto da lei de Deus. Essa visão pietista fragmentada perdura em muitos círculos evangélicos contemporâneos, que pregam uma obediência quase cega ao governo civil, independentemente de suas violações da lei divina. Na teologia moderna, influenciada pela secularização e pelo avanço do estatismo, essa separação entre a esfera pessoal e a esfera pública tornou-se ainda mais profunda. Muitos cristãos passaram a ver a aplicação dos 10 mandamentos e da lei de Deus como algo restrito à moral individual e à conduta dentro da igreja, enquanto a esfera pública, especialmente o governo, opera sob uma lógica de neutralidade ou pragmatismo político. Pois bem, isso se manifestou em diversas áreas, mas particularmente na questão dos tributos e impostos. Muitos acreditam que, enquanto uma pessoa que rouba dinheiro ou bens de outra está violando o 8º mandamento, o governo civil, ao cobrar impostos não previstos na Escritura, como tributos injustos, não está cometendo roubo. A razão para isso, em sua concepção, é que o governo civil estaria operando em uma esfera diferente, onde as leis de Deus teriam aplicação limitada ou nula. Bom, esse erro surge da falácia de que a lei de Deus não se aplica igualmente a todas as esferas da vida. No entanto, biblicamente, essa concepção é totalmente equivocada, pois a Escritura afirma que toda a autoridade vem de Deus, Romanos 13:1, e que os magistrados civis são chamados a cumprir a justiça de Deus, Romanos 13:4. Isso implica que o governo civil está igualmente sob a autoridade da lei de Deus. E qualquer tentativa de tomar a propriedade dos cidadãos fora dos parâmetros divinos estabelecidos é, na verdade, roubo sancionado pelo Estado. Nós, teonomistas e reconstrucionistas, corrigimos essa visão distorcida, argumentando que a lei de Deus é uma só e se aplica igualmente em todas as esferas da vida, seja no âmbito individual, familiar, eclesiástico ou civil. O 8º mandamento, que proíbe o roubo, não faz distinção entre quem comete o ato de roubo, seja um indivíduo, um grupo ou o governo civil. Qualquer apropriação indevida de bens que não esteja dentro dos parâmetros da lei de Deus constitui roubo, independentemente da entidade ou pessoa que o pratica,
ou da esfera que alguém ocupe. Bem, tributos não sancionados pela lei de Deus são equivalentes a roubo, pois violam o direito de propriedade dado por Deus ao homem. O sistema tributário da lei de Deus se limita ao poll tax, que é o imposto por cabeça, dízimo o dízimo e as ofertas voluntárias para causas específicas. Bem, então, o único imposto legítimo a ser cobrado pelo governo civil ou Estado é o poll tax, né, que é o imposto por cabeça ou de votação. Tributos excessivos ou o uso de impostos para transferir riqueza de um grupo para outro, redistribuição forçada, são formas de expoliação injusta. A lei de Deus, portanto, não pode ser confinada à esfera privada. Ela é o padrão absoluto de justiça para todas as áreas da vida, e qualquer tentativa de relativizá-la ou limitá-la a questões pessoais ou espirituais resulta em uma visão fragmentada e incompleta da soberania de Deus. Quando o governo civil cobra impostos injustos, promove políticas de redistribuição forçada de riqueza ou se apropria indevidamente dos bens dos cidadãos, ele está violando o 8º mandamento e, por conseguinte, cometendo roubo institucionalizado. O único padrão legítimo de justiça é a lei de Deus, e qualquer ação, seja por indivíduos ou pelo Estado, que viola esse padrão deve ser denunciada como injusta, pecaminosa e criminosa. A heresia que limita a aplicação do 8º mandamento à esfera pessoal e exclui o governo civil de sua observância é uma distorção histórica que ignora o chamado universal da lei de Deus para todas as esferas da vida. A Escritura é clara ao afirmar que o governo civil também está sujeito à lei de Deus e que tributos injustos ou a apropriação indevida de propriedade pelo Estado são formas de roubo. O conceito bíblico teonômico de justiça exige que tanto os indivíduos quanto as instituições governamentais se submetam à autoridade da lei de Deus em todos os aspectos da vida, incluindo a proteção da propriedade privada e a justiça econômica. O 8º mandamento, que ordena não furtarás ou não roubarás, Êxodo 20:15, estabelece o princípio básico de que Deus reconhece e protege o direito à propriedade privada. Dentro da perspectiva ética cristã ou abordagem bíblico-teonômica, o roubo não se restringe apenas à esfera pessoal, mas também se aplica a qualquer tentativa de apropriação indevida de propriedade, seja por indivíduos ou pelo Estado. Isso significa que sistemas políticos e econômicos que promovem a tomada de bens de forma ilegítima, como o socialismo e o comunismo, são formas de roubo institucionalizado, uma vez que violam o princípio bíblico da propriedade. O socialismo e o comunismo são sistemas que promovem a apropriação coletiva dos bens e recursos de uma sociedade, com o argumento de que a redistribuição igualitária é necessária para corrigir desigualdades sociais. No entanto, do ponto de vista bíblico e teonômico, isso contraria diretamente o mandamento divino contra o roubo. A redistribuição forçada de riquezas, seja pela desapropriação de bens ou pela imposição de tributos que excedem os limites da lei de Deus, é, na realidade, uma forma de expoliação.
O socialismo e o comunismo se baseiam em um princípio humanista ou não cristão de que o Estado tem o direito de redistribuir a riqueza como bem entender, ou para combater a desigualdade socioeconômica. O socialismo pressupõe que o governo pode tomar de uns para dar a outros, ou seja, através de programas assistenciais, nacionalização de empresas ou controle estatal dos meios de produção. No entanto, isso subverte a ordem legal de Deus, onde o trabalho e a diligência são recompensados com a propriedade privada, que deve ser respeitada e protegida. Para ilustrar a ilegitimidade de qualquer tentativa do Estado ou de governantes de se apropriarem da propriedade alheia sem o respaldo da lei de Deus, o episódio do rei Acabe e da vinha de Nabote, 1 Reis 21, é um exemplo claro. Neste relato, o rei Acabe deseja a vinha de Nabote, mas Nabote recusa vendê-la, pois a vinha era sua herança familiar, algo que a lei de Deus protegia. Levítico 25, 23 a 28. Mesmo sendo rei e governante civil ou autoridade política, Acabe não tinha o direito de tomar a propriedade de Nabote, seja por compra forçada ou por violência. Ao ser frustrado, Jezabel, a esposa de Acabe, trama um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e levá-lo à morte. Após sua execução injusta, Acabe toma posse da vinha. Esse ato de Acabe e Jezabel é claramente descrito nas Escrituras como uma grande maldade, sendo condenado por Deus através do profeta Elias, que anuncia um severo julgamento sobre ambos. Este caso nos ensina que, na lei de Deus, nem mesmo a autoridade política ou governante civil mais poderoso tem o direito de tomar para si a propriedade de outro sem autorização legítima. O fato de Nabote ter recusado vender sua vinha, mesmo diante do pedido de um rei, destaca o valor do direito à propriedade privada sob a aliança de Deus. O episódio mostra também que qualquer tentativa de apropriação indevida por parte de governantes é uma violação direta do 8º mandamento, não importa quais sejam as justificativas apresentadas. Diante desse quadro, vemos que o socialismo e o comunismo estão em total desacordo com a lei de Deus. Ao promover a ideia de que o Estado tem autoridade ou legitimidade, direito para redistribuir riqueza, esses sistemas ignoram e contradizem o direito fundamental à propriedade, estabelecido por Deus desde a criação do homem. O princípio de que o trabalho deve ser recompensado com a propriedade, que por sua vez deve ser protegida, é essencial para a ordem social conforme prescrita nas Escrituras. Qualquer forma de governo que promova o controle dos bens e a distribuição forçada dos recursos da sociedade está essencialmente institucionalizando o roubo através de uma lei injusta. Esses sistemas tornam a expoliação uma prática rotineira e legalizada, desvirtuando a justiça bíblica e criando uma cultura de dependência estatal, ao invés de promover a responsabilidade individual e a mordomia sob Deus. O caso de Acabe e Nabote ilustra de forma clara o erro de se tentar justificar a apropriação de bens privados por parte do governo, e também a seriedade com que Deus trata tais ações.
Assim como Acabe foi punido severamente por violar o direito de Nabote, qualquer sistema que promova a desapropriação injusta será condenado por Deus. Portanto, o socialismo e o comunismo, que visam tomar a propriedade alheia para redistribuí-la conforme critérios humanos, não têm base na lei de Deus. O 8º mandamento é claro ao proibir o roubo, seja ele cometido por indivíduos ou por estados, que violam os princípios bíblicos. A única forma legítima de um governo cobrar impostos é conforme as diretrizes da lei de Deus. E a única forma legítima de se adquirir bens é através de trabalho honesto, sob a bênção do Senhor, ou por doação, ou então por herança. Bom, sob a perspectiva teonômica, a ideia de justiça e moralidade é regida exclusivamente pela lei de Deus, que deve ser aplicada em todas as áreas da vida, incluindo a tributação e a governança civil. Quando observamos o sistema tributário moderno no Brasil, com base na Constituição de 1988, especialmente com a prática de redistribuição de riqueza por meio de programas assistencialistas, podemos e devemos afirmar que este sistema está em desacordo com os princípios teonômicos e bíblicos. A Constituição Federal de 1988, que organiza o Estado brasileiro e regula o sistema tributário, permite uma série de impostos e contribuições que visam promover o que é chamado de bem-estar social, o welfare state, e o assistencialismo à classe mais pobre. Tributos como o imposto de renda, ICMS, IPTU e INSS são exemplos de como o governo arrecada dinheiro da população, não apenas para a manutenção das funções estatais, mas também para financiar programas de redistribuição de riqueza. Esses programas de redistribuição de riqueza, que incluem Bolsa Família, auxílios emergenciais, subsídios para habitação e seguridade social, têm, segundo a Constituição de 88, o objetivo de reduzir as desigualdades socioeconômicas. Contudo, a lógica por trás dessa redistribuição, que se baseia em tributar injustamente uma parte da população para sustentar outra, viola o princípio do 8º mandamento, que proíbe o roubo e a apropriação indevida de propriedade alheia. Na perspectiva teonômica, o sistema assistencialista, que tira de uns para dar a outros sem base legal da lei de Deus, da Escritura, melhor dizendo, é uma forma de expoliação injusta. De acordo com a lei de Deus, o único imposto legítimo, ou que pode e deve ser cobrado, é o poll tax, ou imposto por cabeça. Esse tipo de tributo foi instituído e era aplicado no Antigo Testamento. Êxodo 30, 11 a 16. Êxodo, capítulo 30, versos de número 11 a 16. Bem, diz assim o texto: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor.
Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Bem, a função desse imposto era manter os serviços básicos do templo. O poll tax é simples e equitativo, pois é cobrado de cada indivíduo de maneira igual, independentemente da renda ou posição social. Não há no sistema bíblico nenhum tipo de imposto progressivo ou tributos voltados à redistribuição de riqueza. A aplicação desse imposto é limitada e justa, servindo como um meio legítimo de sustentar as funções mínimas e essenciais do governo. O problema com o sistema tributário moderno no Brasil, assim como em outros países, é que ele ultrapassa os limites da lei de Deus, impondo uma série de tributos e taxas que servem para expoliar a propriedade ou capital de indivíduos e empresas para sustentar projetos governamentais que não têm respaldo bíblico ou são realmente justos. Quando o Estado utiliza a arrecadação de impostos para redistribuir riqueza através de assistencialismo, ele está ultrapassando as delimitações do seu escopo legítimo de atuação e função definido e ordenado pela lei de Deus, ao mesmo tempo em que viola os direitos de propriedade estabelecidos pela própria Escritura. De acordo com a teonomia, a redistribuição de riqueza não é uma função legítima do governo civil ou Estado. O governo não tem o direito de tomar dos ricos para dar aos pobres, pois essa prática é uma violação direta do 8º mandamento. A redistribuição forçada ou socialismo é uma forma de roubo institucionalizado, travestido de política social. A caridade e o cuidado com os pobres são responsabilidades individuais e comunitárias, sendo a igreja e a família as instituições primárias responsáveis por isso, conforme prescrito nas Escrituras. Além disso, o assistencialismo gera uma dependência do Estado, promovendo a irresponsabilidade e a violação dos princípios de trabalho e diligência, que são aspectos fundamentais da ordem criacional de Deus. A Bíblia não legitima o assistencialismo estatal como um meio de prover para os necessitados, mas ensina que o trabalho honesto e o apoio da comunidade são os meios pelos quais Deus sustenta os seus. A Constituição de 1988, ao permitir e promover a tributação progressiva e o assistencialismo, se desvia dos princípios estabelecidos pela lei de Deus. Sob a perspectiva bíblico-teonômica, todos os impostos cobrados atualmente pelo Estado moderno brasileiro são formas de roubo, uma vez que violam os direitos de propriedade e a justiça conforme definida pela Escritura. A verdadeira função do governo civil, de acordo com a lei de Deus, é manter a ordem e a justiça, mas sem violar os mandamentos divinos em sua aplicação, incluindo o respeito ao direito de propriedade e a proibição de tributos injustos. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo e espero que você tenha compreendido como o 8º mandamento vai além de proibir o roubo pessoal, abrangendo também a justiça social, a mordomia
e a responsabilidade diante da lei de Deus. Vimos que, segundo a perspectiva teonômica, toda forma de apropriação indevida, seja por indivíduos ou pelo Estado, sem a autorização de Deus, é uma violação deste mandamento. O exemplo de Acabe e Nabote nos mostra claramente que Deus não tolera a usurpação de bens, e o mandamento de não roubarás continua válido e aplicável em nossa sociedade como um todo. Que possamos ser luz neste mundo, respeitando a lei de Deus e defendendo a justiça em todas as esferas da vida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando os nossos próximos estudos. Bem, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até mais.